em que nós temos que ter em consideração. Se bem que eu posso, no final da apresentação, contradizer aquilo que eu vou dizer, mas vocês vão perceber de certeza. Há um aspecto fundamental que é dois vinhos, ou aliás, um vinho e momentos diferentes, podem ter sabores diferentes. Ou seja, pode haver um excelente vinho que sozinho funciona, mas depois nós misturamos com uma comida e ele não tem o mesmo sabor e pode até nem resultar e prejudicar a nossa refeição. Existe um mito há muitos anos que se calhar alguns professores ainda passam por aí essa mensagem, outros se calhar já não, outros gastrónomos, toda a gente, que é os vinhos brancos são para o peixe, os vinhos tintos é para a carne. Isto é tudo mentira. Até porque hoje em dia os enólogos facilitam o nosso trabalho a fazer vinhos com perfis diferentes e nós, chefes e cozinheiros, também fazemos comida diferente. Aquela fotografia não está ali por acaso. Porquê? Porque muitos de nós nunca nos habituámos a comer queijo e a beber vinho branco, ou seja, espumante. E eu aconselho que todos nesta sala experimentem e vão ver que resulta muito melhor, até porque a untuosidade do queijo e com a frescura do espumante, neste caso, vai fazer com que a refeição seja muito mais agradável. Isto, para mim, eu considero que seja um mito. Existem dois métodos de compatibilização, ou seja, de harmonização, em que um é por antítese e o outro é por composição. Antítese é precisamente nós temos um doce e depois fazemos com salgado, temos uma gordura e depois a seguir fazemos com uma acidez. É muito fácil de explicar, principalmente para mim, a composição. Se vocês conseguirem ver, no da vossa esquerda é um bolo de chocolate, em que todos nós, quando nós estamos a fazer isto, ou seja, em casa ou nos nossos restaurantes, sabemos que temos bolo de chocolate, temos frutos vermelhos, há um vinho bem português que nós sabemos que tem estes aromas, que é o vinho do Porto. E então, facilmente, de composição, nós conseguimos fazer isto. Não esquecendo a regra que eu explicava da cor também, passo a passar a seguir, que é, ali tínhamos um creme de arroz doce, podia ser perfeitamente com um licor, ou seja, fazer também aqui a harmonização das cores, o que é que nós podíamos juntar com o quê. A seguir eu trago algumas propostas apenas de 3 pratos, um é com foie gras, com algumas harmonizações que vocês possam fazer, e esta é para também muitos básicos, que seria com o foie gras por causa da doçura. Aliás, colocávamos doçura no vinho, por causa da gordura do foie gras, precisamente para cortar e fazer o equilíbrio. Isto porque o equilíbrio é importante, porque ainda hoje, à hora do almoço, falávamos que a refeição que é educação, que é uma experiência. Se nós, no princípio, ou não tivermos este princípio das harmonizações, de certeza que a vossa experiência gastronómica poderá não correr tão bem como desejado, apesar de, às vezes, o ambiente ser fantástico e a música perfeita, mas se nós colocamos um vinho, por exemplo, com bastante ácido e estamos a comer alguma coisa que também seja muito ácida, de certeza que tudo que entrar a seguir na nossa boca não vai fazer sentido. Temos também aqui um dos produtos que é o pudim de queijo da Serra. Portanto, este pudim de queijo da Serra tem uma história que é uma história comum entre mim e esta escola. Portanto, é um produto desenvolvido por mim para esta escola, que está feito e que eu tenho ali também alguns dos meus companheiros de luta que vão desenvolvendo estas coisas. Portanto, isto não é por mim. Tenho na sala, está ali um também que já foi meu companheiro de luta, que são eles que fazem o sucesso também dos nossos restaurantes. E são estes produtos que a escola tem a missão de termos o queijo da Serra, temos produtos da Serra da Estrela e desenvolver estes novos produtos. E o pudim surge precisamente nessa história. Nós já temos feito algumas apresentações com este pudim. Portanto, um dos outros critérios tem a ver com as cores. Ou seja, nós quando temos um assado, se for um assado de carne, nós facilmente sabemos, ou poderemos saber, que um vinho tinto é perfeito. Okay? Obviamente que é o que eu vos digo, e vou-vos alertar isto para que isto é um princípio básico. Okay? Os aromas é um outro, que é as trufas ou os cogumelos. Temos aqui um especialista, para muitos que sabem, temos um especialista dos cogumelos. Os vinhos tinto com madeira, eu até podia perguntar se o Valdir acha que eu tenho razão ou não. Harmonizar, ou seja, aromas de cogumelos, se calhar com os vinhos tintos com madeira, que faz mais sentido, não é? Podiam dar um micro só para que eu pedia só uma explicação de tudo, pode ser?
Se lhe dessem o micro. Está aqui, está aqui. Portanto, eu todos pedi uma salva de palmas para o chefe de ordem. Esse é o problema, a vontade de mudar. Passa aquela fase do nervoso, já foi, não é? Bom, O desafio era precisamente este, que é as harmonizações dos cogumelos, porquê vinhos com madeira, se sim ou se não, eu acho que sim, precisamente com a complexidade que alguns vinhos de madeira têm e precisamente com o sabor, a terra que nós precisamos, ou sabor e aromas também. Sem dúvida nenhuma, tanto as trufas quanto os cogumelos silvestres. Claro, os cogumelos silvestres nós temos uma variedade enorme, então nós temos desde aromas até sabores mais adocicados ou mais exóticos, ou mais da madeira. Aí depende realmente, voltando já para cima, puxamos, depende muito da textura do molho. Se for realmente ali para os cogumelos, para alguns tipos de cogumelo, para os molhos brancos, de base branca, ou um beurre branco, ou qualquer coisa assim, vai puxar para o vinho branco. E os molhos escuros, como se fossem os boletos edures, da família dos boletos, aí já com base escura, né? Dificilmente vai usar boleto para peixe, pelo peixe, pela textura do cogumelo, que vai sobrepor ao peixe, né? Porque ele provavelmente é mais forte. Aí não cria o equilíbrio, é exatamente isso. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é exatamente isso, seguindo esses critérios. Estão certos então? Está certo. Afinal, isto tem alguma coisa de verdade, eu podia mais uma vez salva de palmas. Bom, há aqui outro aspecto fundamental quando nós falamos das harmonizações, que é o cozinhar com o vinho. O cozinhar com o vinho é o quê? É nós utilizarmos o vinho na confecção. Pode ser para hidratar, para nós próprios até temperarmos ou marinar. Há aqui um aspecto que é importante, que é, nem a mim, nem a ótica, não existe o vinho de cozinha. Ou seja, todos nós que já estamos habituados desde sempre em termos o vinho de cozinha, mas isso não existe, porque se nós utilizarmos o vinho mau, de certeza que o resultado final não vai ser aquele que nós queríamos, de certeza, porque há um ingrediente que é importante, se for um vinho, se for, por exemplo, um depois de vinhadados, e nós utilizamos um péssimo vinho, de certeza que o resultado não vai ser bom. Eu também podia, se calhar, e não sou louco ao ponto de fazer cozinha com marcas velhas, mas de preferência, se vocês tiverem um vinho com o mesmo perfil daquele onde vão depois beber, era o ideal precisamente para fazer estas harmonizações. Isto com o passar das cozinhas, das evoluções, nós cada vez mais utilizamos as reduções e eu achei por bem trazer-vos as reduções e dizer-vos alguns aspectos que nós temos de ter em consideração quando as fazemos, que é o álcool. O álcool aos 78 graus ele evapora, portanto esta consideração para nós serve-nos precisamente para informar o cliente e dizer ao cliente que não há problema das crianças consumirem uma porção de vinho do Porto, porque o álcool apareceu. Outras coisas, que o caso do vinho do Porto, temos aqui mais especialistas do vinho do Porto, que é, nós sabemos que o vinho tem muito açúcar, uma taxa residual de açúcar elevada em relação ao normal, sabemos que a redução vai ser mais doce. As reduções servem também para intensificar os sabores do que é que seja dentro do vinho, mesmo que seja à rolha. Ou seja, se o vinho nos sabe a rolha, nós não podemos utilizar uma redução, porque então ele vai nos saber a madeira. Ou seja, esse vinho para mim não serve para nada, nem para a cozinha. Porque às vezes abrimos e tiramos o vinho que sabe um bocadinho a rolha e dizemos, guardamos este vinho para a comida e depois vai saber-nos a cortiça. E isso nós não queremos. Eu deixo também mais uma provocação no ar para aqui. Somos todos desta região, portanto, Dão, Lafões, Beira Interior. Podemos englobar a escravidão porque é a zona onde eu estou, como o Luís, nascido e criado. E são ótimos vinhos, precisamente para as nossas carnes, sejam elas para quem vem de Bonzela, que tem a habitar o Lafões, nós aqui com o cabrito. Portanto, acho que as carnes com os nossos vinhos são combinações perfeitas. Querendo deixando aqui algumas considerações finais para que vocês entendam a minha mensagem, é assim.
vocês devem ter estas regras sempre em memória, principalmente vocês profissionais, porque vocês precisam de aconselhar, vocês precisam que a pessoa a quem estão a vender o produto seja especial e sinta especial. Quando vocês aconselham isto, eles dizem, eles tiveram este cuidado. Mas também vos digo e lanço o desafio que algumas harmonizações podem à partida não funcionar na nossa cabeça, mas nós depois quando colocamos na boca, funciona e daí surgem muitas vezes combinações inesperadas e que nós não estávamos à espera que elas iriam acontecer. Eu, entretanto, vou deixar de dar a minha apresentação de pé, não é? Como professor já lhe deixei a apresentação. Vamos passar aqui para este lado e este lado vamos fazer, nós dividimos os 5 produtos. Eu a mim fiquei com... Obrigado. Este é o Henrique, que tem uma fama de palma.